Hoje uma live especial da nossa juventude. Hoje nós vamos bater um papo com o pastor Léo, né? Quem recorda-se dele aí, em 2018 ele esteve conosco no Revolucionatos e vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Então sejam muito bem-vindos à nossa live. Esperar o pastorzão chegar aí para a gente começar a bater um papo, para a gente conversar um pouquinho sobre juventude, falar um pouquinho sobre ministério, falar sobre essas questões que estão acontecendo hoje em dia. Eu acho que vai ser um momento muito especial para toda a nossa juventude. Espero que você tenha compartilhado esse link para que a gente possa conversar com outros, não somente jovens da nossa igreja, na verdade, mas com bastante jovens aí espalhados por todo o Brasil. E aqui, ó, nosso querido pastor já entrou, eu já vou fazer o convite direto aqui, não vou nem esperar mais aqui. Deixa eu agora, vamos ver, ele deve aparecer já já. Olha só, que saudade! Muito bem, pastor Elisafar. Oh, que maravilha! Rapaz, eu olho para você, não tem jeito, eu consigo lembrar sempre de Star Wars. Aí você vem, aí atrás, com essa área aí, bem estrelada aí de Star Wars, eu lembro até do seu cãozinho, como é que é o nome dele? Anakin. Anakin, rapaz, é uma beleza. Ei, meu querido pastor Léo, como você está? Diga aí. Tudo bem, graças a Deus. Assim, bem nessa rotina, né? A gente está em meio a essa pandemia, quarentena, e então a gente está bem na medida do possível, né? Dentro desse processo que a gente está vivendo, né? Porque bem, ninguém tá, né? Mas Aham. estamos, E estamos é interessante que assim algumas pessoas ficam falando, rapaz, depois que começou essa questão da quarentena, aumentou as atividades com tantas lives, com tantas coisas, né? E não é tão simples de realizar, porque tem toda uma programação por trás, toda uma equipe, né, para realizar. E tem sido realmente algo muito puxado em algumas áreas, né? com certeza, é desafiador, viu? Ser igreja nesse período, tem muita coisa que a gente achava que sabia, né, e que a gente está aprendendo agora, né? Então, para lidar com todo esse aparato tecnológico, para lidar com essa coisa do acompanhamento virtual, não é fácil, não é? E fora que nesse período as pessoas estão muito sensíveis, né? As pessoas estão, né, muito sensibilizadas também, mas esse tempo está mexendo muito com o humor das pessoas, é difícil. É. Pastorzão, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria orar para que o Espírito Santo pudesse estar nos guiando aí nessa conversa. Nada melhor do que ter esse direcionamento, não é verdade? É verdade, vamos lá. Vamos lá. Ó Deus Pai, louvado e engrandecido é o teu nome. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida do pastor Léo, de estar aqui conosco. Que possamos, Senhor, ser direcionados pelo teu Santo Espírito para conversarmos acerca do teu reino, para que aqueles que forem entrar aqui, Senhor, possam ouvir palavras abençoadoras que possam transformar as suas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor. Continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério e tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, Muito enquanto o bem. pessoal está chegando aí, eu queria fazer uma pergunta bem especial que já me fizeram e eu entendo, eu tenho uma visão em relação a isso, que é a questão de, nesse momento específico que a igreja está vivenciando, nós estamos conseguindo alcançar um número maior de jovens, porque eles têm essa facilidade de estar sempre nas redes sociais. Então, na sua visão, a igreja, ela por estar vivenciando essa nova fase, ela está conseguindo alcançar aquelas pessoas que não tinham vontade de ir à igreja, mas agora estão tendo a igreja dentro da sua casa?
A minha resposta é sim e não, não é? A gente tem duas dinâmicas aí. Ao passo de que os cultos transmitidos, os cultos virtuais, o atendimento pastoral virtual, a pequenos grupos ou células também virtuais, galera que faz discipulado também virtual, facilitou o acesso, e principalmente o público jovem, que já tem essa prática, né, que já usa a câmera do celular, que já sabe chegar lá, inicialmente trouxe essa facilidade. Porém, a vida do jovem é uma vida muito dinâmica, ela é uma vida cheia de afazeres. E o tempo, o período que tem levado para acabar essa quarentena tem deixado os jovens também entediados. Então o pessoal está enjoado até de live, o pessoal está enjoado até de participar de uma reunião, certo, por vídeo, porque no começo, que era tudo mais novidade, a gente estava mais empolgado, mas com o passar do tempo o pessoal vai ficando, sabe, e cansado desse mundo, né? Até porque todo consumo, seja entretenimento, seja o consumo realmente para crescimento, edificação espiritual, seja a parte do conhecimento, que agora quem está na faculdade está fazendo virtual, quem está no cursinho virtual, e tudo está através de uma tela, e na maioria dos casos é uma tela de um celular, então a pessoa não aguenta mais, tem hora que a pessoa quer largar o celular. Então, por um lado, a gente tem alcançado muitas pessoas, justamente essas que de repente moram mais longe da igreja e tal, mas por outro lado, a gente também tem que pensar que nem todo mundo tem um bom acesso, né? E a pessoa assistir um culto ao vivo e ficar travando a imagem, o som, a pessoa não vai ficar assistindo, não é? Uma coisa também que é interessante nesse período, pastor, é que no nosso culto presencial, quando alguém não quer permanecer presente, ele se levanta e sai e fica sob os olhares das pessoas. A pessoa às vezes tem vergonha de se levantar, né, e sair por causa do julgamento. Às vezes a pessoa até precisa sair, né, e fica com medo de sair. Porém, no mundo virtual, a pessoa desliga e ninguém está vendo, a pessoa arrasta para o lado, vai ver outra coisa e sabe lá Deus o que é que a pessoa está procurando ver. Né? Então, assim, existe muita concorrência também, tem muita coisa. Então, por um lado, é bom, porque a gente está chegando nas pessoas e estamos aprendendo a usar esses métodos, porque agora, por enquanto, pelo menos, a gente prega olhando para a câmera. Então, quem vê o vídeo, ele está se sentindo parte daquele culto. Antigamente, aqui na nossa igreja, a gente pregava olhando para as pessoas, e a câmera estava ali, mas a gente não se importava para onde a câmera estava filmando, porque a câmera estava pegando a gente, mas a gente não estava comunicando diretamente a câmera, né? Mas agora temos que fazer assim. E aí as pessoas se sentem mais contempladas. Mas, por outro lado, e se tratando de jovens, tem essas dinâmicas que eu falei, né? Tem a questão do cansaço, né? De tudo isso está sendo virtual, a questão da facilidade de sair, arrastar para o lado e ir para outro lugar, né? Então, sim e não, é uma resposta dúbia aí. Pastor Léo, a gente tem visto que as pessoas têm buscado mais, pelo menos, eu não sei se é devido realmente ao que está acontecendo, se elas estão mais assustadas, não sabem o que vai acontecer. Eu tenho visto essa busca maior. Você tem conseguido ver na juventude, pelo menos a sua mais próxima aí, essa vontade de buscar mais, essa vontade de ter mais contato com as coisas do Senhor? Você tem percebido esse aumento nessa busca? As dinâmicas são diferentes, né? Assim como eu, você também tem o pastoreio na igreja, mas a igreja é um público muito diverso, né? Tem várias idades, por mais que a gente atue mais com uma faixa, mas você acaba sendo alcançado por outras, né? Ou melhor, você alcança outras, porque você prega no domingo, você é procurado para conversar com pessoas mais velhas. Então eu percebo que a dinâmica é diferente, né? O pessoal mais velho, realmente eles estão assustados com esse momento, com essa situação. E o medo da morte, o medo da incerteza, não é, faz com que eles realmente estejam buscando muito agora, não é? Porém, no meio dos jovens, nem sempre eles estão com medo do momento. Eles estão mais apreensivos, mais entediados com o momento do que com medo nos jovens. Até porque, desde do ano passado, né, em dezembro, que se falava na China,
com essa doença é que os jovens, eles meio que estão imunes, né? Podem adoecer, mas não correm tanto risco quanto as pessoas mais velhas. Então, isso gerou na juventude uma ideia de que isso não vai te derrubar, né? Então, eu não vejo com uma bastante incidência esse medo. Claro, o fato da gente estar vivendo uma coisa nunca vivida antes faz com que a galera fique em alerta. Então, eu tenho muitos jovens que estão sensibilizados com a situação, porque tem um ente querido que está hospitalizado, ou está vivendo um luto na família, aí mexe com a pessoa, aí mexe. Mas uma parcela dessa galera não está com muito medo, sabe? Então, está sendo a mesma coisa, a pessoa está buscando, porém, com essa facilidade do virtual, eu percebo que muita gente que nem ligava em estudar a Bíblia, nem ligava em fazer um discipulado, agora está fazendo. A pessoa que não ia para um encontro pequeno grupo quinzenalmente, às vezes pulava um mês, e agora está toda semana lá no pequeno grupo. Então, ela está buscando, mas não pelos mesmos motivos dos mais velhos. Né? Está buscando porque todo mundo está fazendo isso agora. Então, o jovem tem muito disso, andar em bando. Né? Então, quando todo mundo está fazendo, eu também vou. Eu também vou fazer. Né? Então, a galera tem essa dinâmica. Mas por motivos diferentes, as pessoas têm buscado. Claro que esse período, a respeito, por exemplo, tem assuntos que estão sendo trazidos para mim que eles são mais profundos. Antigamente, você recebia perguntas teológicas, mas naquelas perguntas mais que giram em torno da teologia, né? Perguntas mais simples. Vem cá, como foi que multiplicou as gerações, se Adão e Eva, né? Se eles tiveram filhos, eles eram irmãos, essas perguntas básicas, assim, sobre teologia. Mas agora tem se perguntado muito sobre a soberania de Deus, né? Porque como é que Deus é soberano e permite uma coisa dessa? Tem se perguntado muito sobre como é que Deus é amor, ou se isso é um julgamento de Deus, ou se isso é o apocalipse. Né? Então o pessoal está entrando em umas coisas assim, e eu acho isso interessante, porque o pessoal está buscando, está estudando. Isso é bom. E assim, pastor, você, aí, pelo menos aí na PIB de Fortaleza, vocês têm feito alguma coisa diferente fora as lives? Porque, por exemplo, aqui na nossa igreja, além dos pequenos grupos, nós estamos tentando fazer sempre algumas lives, meio que diariamente. E para a juventude especificamente, toda quinta-feira nós estamos realizando alguma atividade. Sempre voltadas de lives, né? Assim, um bate-papo como o pastor agora, um momento, por exemplo, quinta-feira passada a gente falou um pouco sobre teologia, a teologia da nossa igreja, porque era uma coisa que estavam buscando e querendo entender. Mas, assim, vocês planejaram, pensaram em fazer algo diferenciado fora essas questões mais de lives? Pois é. Como ninguém estava preparado para isso, né, todos nós que nos pegam de surpresa, a gente foi desenvolvendo as ideias durante a quarentena. Né? Então, no começo, a gente foi pego de surpresa. Então, a gente tinha que parar de fazer o culto. Né? Então, vamos fazer os cultos transmitidos e focando nas câmeras, né? Focando na transmissão. Então, mudamos. Né? Os cultos dominicais passaram para ser transmitidos e os cultos de sábado passaram. O culto de sábado, ele já está na terceira, que é o nosso culto de jovens, ele já está no terceiro formato. Olha, a gente fica experimentando, porque nem sempre dá certo. Né? O primeiro formato que a gente fez era eu e o pastor Vitor, que é pastor de adolescentes, também estava me dando essa força, e nós estávamos fazendo juntos a programação para que jovens e adolescentes viessem assistir a mesma live. Foi isso que a gente entendeu. Então, vamos trazer assuntos sobre esse momento que a gente está vivendo, a gente coloca como tema e a gente faz tipo um debate, tipo um documentário, sabe? Como se fossem dois repórteres ali discutindo e tal. Então, não tinha um momento de pregação, tinha os louvores e tal, mas a liturgia era quebrada, não tinha essa liturgia de culto, né? Aí, a gente entrou em assuntos muito sérios, como o medo, né? Medo da morte, não sei o quê, e os adolescentes reclamaram, que eles disseram, olha, isso aí está muito para os jovens. Aí o pastor Vitor teve que romper esse culto, e hoje ele faz uma programação só para adolescentes, usando o Instagram, e a programação dos jovens permanece aos sábados no YouTube, no canal do YouTube, dos jovens. E aí a gente tentou um segundo formato, que era o quê? Então, já que a gente vai focar somente nos jovens, então vamos colocar mais palavra, ao invés desse debate. E aí foi que a gente criou
mini palavras, o pastor Vitor pregava 10 minutos, eu 10 minutos, intercalado com música, e sempre combinando ali o que é que a gente ia falar, e no final a gente interagia com a galera através do chat, lá no canal, não é? A galera não gostou, certo? Agora os jovens não gostaram. E aí a gente colhendo esses feedbacks, e detalhe, jovem não dá muito feedback, viu? Pelo menos aqui em Fortaleza a galera não dá feedback. Normalmente a galera reclama quando não tá gostando, mas para dizer, para ajudar, corrigir, a galera não ajuda. Se eles não gostam, eles vão para outra igreja e vão ver a live de outra igreja. Mas eles não costumam dar esse feedback, pelo menos aqui. E aí, alguns desses deram esse feedback, pastor, a gente quer pregação, a gente quer um culto com louvor e pregação, como era presencialmente. Aí a gente tá na terceiro formato agora, tá ligado? Que é o culto que tem o louvor, tem participação da galera, a gente pede, eu escolho alguns jovens que mandam durante a semana vídeos, participando, dando uma palavra ali, a galera que atua, a galera que serve. Então tem participações no vídeo, só que são gravadas, né? Não é ao vivo. E o culto é todo transmitido ao vivo, e o louvor, tudo, e aí palavra, pregação mesmo, sabe? Assim, aí é mensagem mesmo, como seria no culto, né? E a galera tá participando. Mas o detalhe é que o percentual que participa ao vivo ainda não é o total dos que vinham ao culto. Porque o pessoal vai assistindo ao longo da semana, porque agora você pode ver esse culto a qualquer momento, né? Então, assim, a gente ainda tem insistido com a galera da coisa do participar na hora, para todo mundo estar ali separado, mas junto, né? Então, isso tem sido um desafio muito grande aqui, para ter esse engajamento da galera no sábado à noite, se encontrar todo mundo. Então, assim, eu vejo, eu fiz umas lives também, que chamavam Ovelhas Também Falam. Eu entrevistava ovelhas, né? Que é a galera aleatória, jovens da nossa igreja que estão em outros estados, então era uma maneira de atrair essa galera. Porém, eu não estava atingindo o propósito que era a nossa juventude, que era promover o engajamento da nossa juventude. Normalmente, quem estava vindo para essa live era o pessoal que já me segue no Instagram, no meu Instagram pessoal, sabe? O pessoal mais velho e tal. Aí, não, vou dar uma pausa nesse projeto e vamos tentar outros modos, né? E tudo mais, e a gente está pensando em outras coisas. Mas durante a semana, tem uma live do pastor presidente da igreja, pastor Marcos, na segunda-feira. O pastor Vitor tem lives com adolescentes diariamente, não é? E eu estou mais focado no atendimento pastoral mesmo. Então, durante a semana, eu acompanho os jovens atendendo através de videoconferência, mas sem ser live, né? Atendendo pessoalmente. E aí, a nossa live é final de semana. É sábado, domingo, nos cultos dominical e tudo mais. Muito bom, muito bom. Qual é a sua expectativa em relação a tudo isso? Muitos têm colocado muitas coisas, né? Não, porque daqui a um tempinho a gente está de volta, mas a gente está vendo o que está acontecendo ao nosso redor, né? As coisas estão cada vez mais afunilando, né? E qual é a sua expectativa, pastor? Como é que você vê toda essa situação? Como um homem de Deus, o que vem à sua mente? E como é que você transmite isso para a sua juventude? Como é que você dá essa expectativa ou não, ou fala o que realmente tem na sua mente, na realidade? Como é que você manda essa real aí para a turma? Cara, primeiro, o que vai ser depois de tudo isso é a pergunta de ouro. Todo mundo quer saber o que é que vai ser depois, não é? Então, assim, realmente é uma resposta difícil da gente prever o que vai acontecer. Porém, a gente já pode perceber o que está acontecendo, ok? Então, tem duas situações bem opostas que eu percebo na sociedade como um todo. Primeiro, é uma situação ruim, que é o egoísmo, né? As pessoas estão mais fechadas, cada um por si. Eu que cuido da minha saúde, né? Eu que cuido da minha máscara. Então, as pessoas estão muito... O fato da gente ter que ficar isolado afastou ainda mais essa coisa da pessoalidade, de você pensar em si mesmo e se preocupar tão somente com você, certo? E aí, como eu falei, são opostos. Por outro lado, a gente tem percebido, no ambiente igreja, principalmente, as pessoas pensando no coletivo como nunca antes. Rapaz, a gente precisa do culto, a gente precisa estar junto. As pessoas estão desejando o ajuntamento, né? Então a gente está percebendo as coisas diferentes acontecendo. Por um lado, o excesso de egoísmo, por outro lado, o excesso de altruísmo, as pessoas quererem ajudar. E uma coisa que eu tenho falado muito em lives é que eu tenho louvado demais a Deus pela galera que está aqui comigo, a juventude, porque eu tenho muitos jovens, o ministério
é parte dos 18 anos e não tem limites, né? Tem gente perto de 40 que participa, mas eu tenho aí nesse miolo pessoas já formadas, pessoas com mestrado, pessoas muito capazes, não é? Alguns em formação, mas muita gente boa. E aí eu estou tendo aqui uma rede de autoajuda, jovens ajudando jovens. A gente tem um discipulado e tudo mais, mas muitas pessoas são procuradas e têm dado esse apoio pastoral também. Então eu estou percebendo que, mais do que nunca, as pessoas estão percebendo que elas são úteis ao reino de Deus. Né? Um tema que é recorrente, que é um tema nosso, e que é inclusive desenvolvido pelo corpo batista, que é o sacerdócio universal. Eu estou percebendo que os crentes estão aprendendo a desenvolver isso. E na minha perspectiva, os jovens, mais do que nunca, eles estão vivendo isso. Então, cara, eu quero aproveitar isso. Caramba, eu quero reforçar isso. Passou essa pandemia, vamos usar esses talentos, velho. Eu tenho jovens psicólogos, jovens médicos, jovens que gostam da teologia e leem, estudam bastante, que eles estão sendo úteis demais. Porque antigamente ficava muito ao encargo do pastor ou de algum líder que já tem um posto na igreja. Mas agora estão percebendo que ele não precisa ser da liderança para aconselhar, eles não precisam ser pastor para dar o ombro para o outro chorar, não é? E que nós, pastores, a gente não dá conta de toda a membresia, a gente não dá conta, são muitas pessoas, são muitas dinâmicas, a gente tem que cuidar de família enlutada, e o luto nesse período está sendo tão difícil, que nem participar do culto fúnebre, nem participar do sepultamento a gente pode. Então as pessoas estão muito machucadas, sensíveis, então isso chega para nós. Nós, pastores, também precisamos de cuidado, porque não está fácil, né? Então, assim, é um período que essa coisa de você ter pessoas talentosas, pessoas que podem se envolver, tem sido fantástico, sabe assim? Então eu tenho percebido isso. Se por um lado, na sociedade geral, tem esse egoísmo em excesso, por outro lado, eu estou vendo uma rede de ajuda, as pessoas estão se percebendo. A generosidade também, cara. A gente fez várias campanhas e tem feito aqui para cestas básicas, de irmãos da igreja, de fora, para máscaras, para produtos de higiene. E, cara, como tem engajamento, as pessoas, diante de uma situação extrema como essa, percebem, caramba, velho, de repente eu tô bem no meu apartamento ou no meu condomínio, e eu sei que tem muita gente que não tá assim, tem gente que tá mal. Né? Então, na igreja, a gente tem empresários que quebraram, na igreja tem pessoas que estão desempregadas, né? Então, essa rede, ela hoje, ela está muito próxima, apesar do afastamento, né? Então, a gente está distante, mas as pessoas estão vivendo mais, conhecendo mais os detalhes do outro, as dificuldades do outro. Não é só aquela coisa de domingo, se cumprimenta e vai embora. Agora as pessoas estão se conhecendo mais. É impressionante isso. Muito bom. É interessante, você falou aí sobre a questão dos empresários que estão quebrando. É uma realidade que muitas vezes as pessoas não conheciam, né, a realidade do outro. Né? Às vezes sentava ao lado todos os domingos e não sabe qual era a necessidade do irmão. Simplesmente escutavam aquela palavra ali, se abraçavam e cada um ia para sua casa. Né? Hoje, apesar da distância, nós estamos conhecendo mais de perto a situação de muitos. Né? É muito interessante essa sua palavra. Inclusive, eu acredito que muitas igrejas estão fazendo, a nossa também está fazendo. Nós fizemos uma live do louvor para arrecadar cestas básicas e nós já vamos começar a fazer essas doações. Graças a Deus, os irmãos estão compreendendo que existem pessoas que eram próximas a eles, que precisavam, né, que precisam dessas cestas. E já já nós vamos falar sobre uma palavra que você falou bem interessante aí, sobre o discipulado, que eu sei que isso é muito forte aí na PIB, e eu queria também alguma palavra em relação a isso, mas antes eu queria desejar as boas-vindas aí para todos que estão chegando, né? E dizer que vocês também podem mandar perguntas aqui para o Pastor Léo. Fica aquela questão, né? Muitos sabem que podem visualizar isso depois, né? Essa live aí deixa para lá. Depois, né? Vai ficar gravada lá no nosso canal. Então, mas assim, você falou sobre discipulado. É a mesma coisa, pastor? Porque assim, a gente sabe aquele discipulado que a pessoa caminha junto, que a gente está ali. E eu lembro que você me presenteou, tanto eu quanto a Larissa, que eu sei que ela está aí, um livreto que vocês têm, né? E assim, é um livro muito bom, muito bem diagramado, muito bem organizado. Inclusive, a Larissa usou esse seu livro para caminhar com uma moça da nossa igreja, uma jovem da nossa igreja, que inclusive ela aceitou a Jesus, ela foi batizada
né? Então, olha só que desde 2018 os frutos que ainda estão acontecendo, né? E Glória como a é que Deus. fica discipulado virtual? Como é que é isso daí? Pois é, o discipulado é realmente. E é interessante essa palavra, porque aqui tem pessoas de outras igrejas, além da IBCJ, da PIB aqui, tem pessoas de outras igrejas. E o discipulado muda de igreja para igreja, sabe? Tem lugares que é diferente, né? Então, um abraço aí para a galera daí de Natal que está aí, a Aileen, a Larissa, né? Lala, né? Aqui. É, Então, assim, realmente a ideia do discipulado que nós usamos aqui é o acompanhamento, é vida na vida, sabe? É aquela pessoa que se preocupa, que está perto. Porém, a ideia do nosso discipulado era que que não é um tutor e um aluno, um professor e um aluno, sabe? Um mestre. Não. A ideia do nosso discipulado é que são dois iguais aprendendo de Jesus, uma pessoa disposta a, e de repente com um pouco mais de experiência apenas, para tratar aquele assunto. Então, por isso que tem um livrinho, por isso que tem um guia, porque de repente pode ser dois novos na fé ali se ajudando, né? Porém, claro que as pessoas mais experientes são as mais procuradas para fazer discipulado, porque as pessoas querem beber do conhecimento do outro, né? Mas não significa que é um guru, que a pessoa ali vai dominar a vida do outro, né? Não, a ideia não é essa. Por isso o nome um a um, né? São dois iguais, um a um, aprendendo do mestre, que é Jesus. E Jesus Cristo, ele tinha esse ensinamento de perto, de mostrar com a experiência, de chocar a vida dos discípulos, seus seguidores, com coisas ali, no real, sem ser no virtual, né? Porque não tinha esse método virtual. Porém, quando a gente vai e avança no Novo Testamento, a gente tem Paulo, que ele já acompanhava à distância pessoas, né? Eu tenho estudado essa semana as cartas pastorais, primeira, segunda Timóteo e Tito. E como Paulo, você vê ele ser um cara presente na vida de Timóteo, sabe? Ele conhece o cara. Paulo provavelmente passou 11 anos junto com Timóteo nas viagens missionárias, ou melhor, Timóteo junto com Paulo. Né? E depois eles se separaram. E aí, quando Timóteo assume essa igreja em Éfeso, não é? Paulo é um cara que conhece ele de perto, inclusive conhece os defeitos de Timóteo, os vacilos de Timóteo, e os conselhos são muito claros ali. Então é possível fazer um discipulado à distância, é possível, uma vez que você esteja disposto a ter vida na vida, ou seja, abrir tua vida, né? Porque se é um a um, não é um só que tem que abrir a vida para o outro. Ah, é o professor, então o professor está lá, ele é isolado, ele é blindado. Então, é o novo na fé que tem que se abrir, não. A proposta do um a um é que os dois se abram, que vá além do livrinho. O livrinho é uma iniciativa, é um pontapé, mas que tem essa coisa de compartilhar vidas, não é? E nesse período agora, as pessoas que já compartilhavam vidas continuam na mesma intimidade, porque afinal de contas, presencialmente ou por vídeo, as pessoas continuam sendo íntimas, continuam confiando umas nas outras, não é? Talvez até mais agora, porque muito da nossa galera que faz discipulado escolhia fazer em lanchonete, em açaiteria, e às vezes no lugar público você fica meio com vergonha, às vezes você quer até chorar, mas porque está ali no ambiente público não consegue. E agora, virtualmente, meu amigo, você está em casa, está no teu quarto, se é para chorar, chora, se é para rir, ri, fala tudo, né? Então, assim, eu tenho percebido muito disso, que a galera realmente percebeu isso, e isso eu acredito que não vai mudar, sabe? As pessoas vão continuar, inclusive nós pastores, vamos continuar fazendo atendimentos, mesmo depois da pandemia, virtualmente. Isso vai ficar. É o que veio para ficar, porque tem gente que mora longe, tem que pegar ônibus para ir na igreja, às vezes é perigoso sair de casa e tudo mais. Então vamos continuar fazendo isso, inclusive nesse discipulado. Né? Além da juventude, eu também faço discipulado com vários jovens, mas eu coloco um limite, né? Porque eu, senão, eu vou fazer com o pastor, porque o pastor tem teologia, tal. Então, assim, eu preciso colocar um limite. E na maioria dos casos, né, no meu caso, eu discipulo rapazes, né? Eu posso discipular moças por conta dessa instrumentalidade do gabinete pastoral. Mas dentro da juventude é rapazes discipulando rapazes e moças discipulando moças, para a gente não ter nenhum probleminha. muito bom, pastor. Hoje as pessoas dizem que vai ser um, um novo momento que nós não vamos conseguir fugir mais disso. Né? Toda essa questão de contato, porque nós vamos conviver com um vírus que ele simplesmente não vai ser erradicado, que nós
o que pode acontecer é que se descubra uma vacina, né, e que aqueles que provavelmente venham a ser contaminados possa tomar essa vacina e tal. Mas, de qualquer forma, o vírus vai estar aí. E nós vamos ter esse novo tempo de se adaptar. E a igreja ela vai passar por essa adaptação, né? Não tem jeito, ela vai ter que mudar o seu contexto, até mesmo dominical presencial, né? E você acha que com essa nova forma, porque assim, você falou algo que isso é uma realidade. Por exemplo, hoje, aquele jovem que sabe que vai ter uma live especial de algum pastor, de alguma igreja X, ele pode simplesmente estar assistindo ao vivo agora lá e falar assim, não, depois da minha igreja eu assisto amanhã, né? Ele pode tomar essa decisão. Você acha que essa questão da facilidade de você ter agora acesso a diversas igrejas que antes não era tão simples, você acha que isso também pode ser uma dificuldade para o jovem voltar aos cultos presenciais? Não, eu acredito que não. Porque o jovem, ele já vivia nessa dinâmica, né? A nossa juventude é uma galera que está ouvindo outros pastores o tempo todo. Inclusive pastores que pregam heresia, né? Então, assim, realmente uma tarefa nossa, como pastor de jovens, estar sempre alertando, dizendo, ó, o certo é isso aqui, ó, a Bíblia está dizendo isso. Então, uma coisa que eu defendo e que eu levanto a bandeira é que nós, de igrejas históricas, nós somos os defensores da sã doutrina, e a gente vai continuar fazendo isso, não é? Então, as pessoas vão continuar encontrando no refúgio nas igrejas históricas de que esse pessoal é bíblico, esse pessoal é prego que está na palavra, por mais que essa galera vá em outros lugares e ouvir, porque eles já fazem isso, não é? Eles já vão, o jovem que tem o seu carro, eu conheço jovens aqui que vão aos nossos cultos, que antes de estar no nosso culto, esteve mais cedo em outro culto, não é? Porque tem igreja que tem culto, começa de tarde e vai até de noite. Tem diversos cultos que se repetem o mesmo culto. E a galera vai para 2 cultos, vai para 3. Tem gente daqui da igreja que vai para cultos pentecostais, cultos moderninhos, de igreja preta e tudo mais. Vai para encontros mais tradicionais e participa da nossa igreja, sabe? Acredita em um monte de coisa. Então, assim, isso já existe. Hoje, tem essa vastidão de possibilidades pelos canais, pelo virtual. Mas isso também já tinha, não é? A diferença hoje é que, como o pessoal está só consumindo o virtual, eles têm muito esse julgamento, porque tem igrejas anteriores que já viviam muito do virtual, que eles estavam mais preparados que a gente. Então, o culto deles já está mais arquitetado, tudo está ali já, e a gente está aprendendo a fazer isso. Então, a galera está comparando. Mas, no final, eu insisto com isso. A galera da sã doutrina é que vai prevalecer. É que está com a Bíblia ali. Porque não é só performance, não é só luz, telão, não é só isso. No final, a galera vai sentir falta da verdade. Não é? Então, que a gente continue pela verdade. Né? Que a gente siga dessa forma. Porque vai mudar mesmo. Os cultos vão mudar. E eu acredito que esse ano, mesmo quando volte normalmente o encontro presencial, esse ano todo, até o final do ano, a gente vai ter que estar com distância de cadeira. Muitas famílias vão optar em não ir para a igreja, o pessoal que tem idoso em casa. Então a gente vai continuar pregando para as câmeras. Vai ter gente ali, mas a gente vai continuar pregando para as câmeras. Então que bom que a gente está acostumando a igreja a se envolver financeiramente, virtualmente também, porque isso é um problema. Sabe? Tem muita igreja pequena de interior que não está em dízimo nenhum. Porque eles não têm essa dinâmica que a gente já tem, de a pessoa fazer uma transferência bancária, usar um QR Code. As igrejas pequenas de interior, eles não têm isso. Eles às vezes não têm uma internet boa para transmitir nada. Então, olha que situação. Os missionários está difícil para muita gente no interior. Não é? Então, assim, louvado seja Deus que muitas igrejas já tinham uma estrutura para transmitir. Mas ainda que a nossa estrutura seja boa, tem igrejas que estavam muito à frente da gente. Mas eu não consigo imaginar que os jovens vão somente pela beleza. Porque essa galera que vai
enche os olhos por tudo isso que já estava pronto, uma igreja que parece que você está num show, sabe? Essa galera ainda não tem firmeza realmente doutrinária. E em algum momento a ficha vai cair. Em algum momento vai dizer, caramba, eu não estou aprendendo mais nada, eu estou aqui só pelo oba-oba, eu vou ficar por isso mesmo. Por outro lado, a galera que conhece a doutrina, que conhece a palavra de Deus, não abre mão. Eles vão usar como entretenimento, sabe? Eles vão participar de um culto como se fosse um show de outra igreja. Mas na hora de buscar a palavra, eles sabem onde é que tem, né? Então, assim, que o Senhor, que o nosso Deus continue nos capacitando para que a gente seja realmente carteiros, né? Entregando a mensagem para as pessoas. Porque também não é fácil. É verdade. Eu não sei se você já deve ter ouvido essa frase, mas é muito comum alguns chegarem para a gente e falar assim, é porque na minha época a juventude ela era muito mais ativa, né? E aí eu conversando com algumas pessoas mais antigas, eu lembro muito bem de um irmão aqui da nossa igreja que ele falou assim, pastor, quando eu estava na juventude, né, há uns 30 anos atrás, eu lembro que a nossa juventude era cerca de 40 jovens. E com o tempo, todos se afastaram e ficou no máximo 5 jovens. Depois foi passando o tempo e esses jovens começaram a voltar todos quebrados, todos arrasados. Mas o que ele quis dizer ali para mim é que toda a juventude de todos os tempos sempre teve essa... As pessoas sempre acham que a antiga é melhor do que a atual, né? Como é que é assim também aí? Como é que você vê essa questão? Mas com certeza, porque os tempos mudam. Eu vejo muito isso. Aqui a igreja gosta muito, a galera gosta muito de fazer acampamento, né? Os adolescentes e os jovens fazem acampamentos separados, né? Cada um no seu local. E tanto os adolescentes quanto os jovens têm 2 acampamentos por ano, cada ministério, não é? De alguns anos para cá eu tenho mudado isso, eu tenho feito um acampamento só dos jovens e o segundo a gente está bolando o congresso. E ainda estamos num período de aprendizado, a fazer o congresso e acertar, né? Já fizemos 2 edições e vamos melhorar isso aí. Mas nos próprios acampamentos, que é uma coisa que a galera gosta muito, tem essas comparações. Mas no meu tempo, o acampamento não era assim, sabe? Porque às vezes a gente consegue uma casa que tem, de repente, um quarto com ar-condicionado, uma piscina boa. Aí o pessoal, no meu tempo era acampamento de verdade, e a gente tinha mais espiritualidade. No meu tempo era vigília até 5 da manhã. No meu tempo. Então, de tempos em tempos, isso vai rolar. Já tem jovens que estão comigo na liderança, jovens casados, né, que não estão tão mais velhos, mas são jovens mais maduros, que eles já têm esse discurso de uma outra geração. Mas no meu tempo era assim, no meu tempo... assim, então, e aí eu tenho a minha experiência também, porque na igreja que eu me converti, era igreja de bairro, era igreja pequena. Então era aquela igreja que o jovem faz tudo. O jovem é o louvor, o jovem é o acampamento, o jovem organiza as coisas, faz as festas, faz tudo, ornamentação, tudo era os jovens. E aí quando eu cheguei numa igreja de capital, né, como aqui, e aí eu tomei um susto, porque eu era o jovem que estava em todos os ministérios, e eu via jovens aqui que era isolado, assim, não, o jovem do coro, jovem que é do multimídia, jovem que... E aí eu vi, mas rapaz, será que a galera não consegue se envolver em tudo? E não, eles não conseguem, porque os tempos mudaram, o tempo, o timing dos jovens é outro, cara, a galera é muito ocupada, cursinho, trabalho, namoro, família, então assim, a gente também não pode exigir que as pessoas dê tudo de si. Então os tempos mudaram. Eu também tenho uma perspectiva do meu tempo passado, porque eu era dessa igreja pequena, né? Mas as coisas são diferentes e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então você está certo. De geração em geração, as pessoas vão dizer, mas no meu tempo, e simplesmente hoje eu faço ouvido de mercador, sabe? Isso entra no meu ouvido, entra para um lado, sai pelo outro, porque isso não vai me gerar tristeza, ai meu Deus, está tudo errado. Não, eu tenho que saber ler, fazer a leitura correta desse tempo. E olha, eu tenho que estar muito agarrado do meu brother aqui, o pastor Vitor, e observando os adolescentes, porque daqui a pouco essa galera chega para mim, para os jovens. E já é outra demanda, já é outra pegada, sabe? Isso vai mudando. A velocidade é muito rápido, como as coisas estão mudando hoje. Não é? Então,
cada vez mais a gente vai ouvir essa galera dizendo, no meu tempo, mas, cara, a gente tem que realmente acompanhar o ritmo daqueles que estão chegando, sem desprezar os mais velhos, porque eles também, hoje, eles são mão de obra, né? Eles estão também para nos ajudar. Então, é uma luta, viu? Eu tenho um filho adolescente, né? E eu falo para ele que ele pode mudar o mundo. Ele pode mudar o mundo. Os jovens muitas vezes não têm a ideia de que eles podem revolucionar esse mundo com a palavra, com o testemunho, com aquilo que eles têm aprendido na igreja, né? A igreja tem que ser aquele sistema onde a sua cosmovisão ela envolve a juventude e ela possa fazer a diferença lá fora, que as pessoas possam enxergar, né, na vida dessa juventude esse Cristo que nós pregamos diariamente. Você acha assim da nossa juventude hoje? Ela é essa juventude, eu digo a juventude das igrejas, né? Das nossas Geral. igrejas. Essa nossa juventude de hoje, que alguns dizem que será a geração Y, que aí vem também aquela questão da comparação do passado, né? Os pais mimaram demais e hoje o jovem e tal. Você acha que essa nossa juventude atual, ela tem condições de mudar o mundo? Ela tem potencial. Ela tem potencial. A Bíblia tem recados diretamente aos jovens, né? Eu vos escrevo pessoas fortes, né? O próprio Paulo, repetindo aqui a Timóteo, ele fala, ninguém te despreze pela tua mocidade, né? Mas usa isso ao teu favor, né? Coloca todo o teu potencial aí para fora. Então a juventude tem potencial. Acontece que no último sábado, no final do culto, eu tive esse momento mais bate-papo com o pastor Vitor, e a gente entrou no assunto vocação. Porque eu fiz o seguinte questionamento para o pastor Vitor, sabe? Será que a gente está vivendo uma diminuição de despertamento vocacional? Porque olha qual foi o meu levantamento. Antigamente, cara, e aí no meu tempo, a gente vai para aquela história, né? Antigamente, era mais comum ver os pais orando para o filho ir para missões, para o filho ser pastor. Cara, vai conversar com os pais de adolescentes, de jovens, ele quer que o filho seja médico, ele quer que o filho seja um bom advogado, sabe? As coisas estão mudando. E essa teologia coach, né, que você tem que ter uma vida boa, você tem que ser bem-sucedido, ainda reforça isso. Você tem que ser um cristão, mas na sociedade você tem que ser um político despontado, você tem que ser um médico rico, porque você tem que ser feliz, sabe? É perigoso esse tipo de coisa. E aí a resposta do pastor Vitor foi que o problema não é somente que os pais não estão orando, o problema é vocacional. A gente está tendo crise de vocação, não é? Então os seminários estão fechando, aquela coisa de você realmente dedicar um tempo para preparo, para ir para o campo, as pessoas têm preguiça disso, as pessoas querem ser pastor, sabe? Porque um dia dormiu, acordou e hoje Deus me fez pastor. A galera não quer se preparar, sabe? Tem preguiça de ler um livro, né? De estudar mesmo a Bíblia com profundidade. Então a gente está vendo um tempo de dificuldade de vocação. Potencial a juventude tem. Então é uma missão nossa, é uma tarefa nossa, despertamento, sabe? Chegar na galera e despertar mais para uma vocação genuína. Porque recentemente a gente teve um grande evento no estádio de futebol aqui no Brasil e que juntou jovens do Brasil inteiro, galera que pagou passagem cara de avião para ir no evento no estádio de futebol e consagrar o tênis, porque agora quão formosos serão aqueles que vão anunciar que agora essa geração é a geração do avivamento e tal. Cara, aí chegou a pandemia. Cadê essa galera, velho? Porque agora que essa galera devia estar fazendo alguma coisa, devia estar visitando o hospital, Cadê o avivamento? Então, assim, tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Anderson Silva, que ele diz que isso não é avivamento, isso é animamento. A galera são animadores, a galera fica animada, empolgada, mas, cara, avivamento não vem debaixo de shows gospel, sabe? Avivamento não vem através de eventos. Avivamento é aquele trabalho de formiguinha, é no individual. É a galera botando o joelho no chão, estudando a Bíblia. Os avivamentos, eles vieram de movimentos de pessoas estudiosas, pessoas que peitaram a sociedade dizendo assim, ó, isso aqui é a verdade, sabe? A galera hoje quer viver de animação, sabe? De grandes eventos,
de gelo seco e não sei. Cara, isso não é avivamento, né? Então, aí fica essa pergunta: cadê o pessoal que estava? Sabe, eu vou até falar o nome do evento. Cadê o pessoal que estava no Descende? Cadê essa galera agora? Se lotar um estádio de futebol, essa galera estaria fazendo uma diferença gigantesca nesse período da pandemia. Porque tem um monte de gente sofrendo, né? Um monte de gente carente de Deus, cara. Gente que não frequentava uma igreja e que está agora pedindo socorro. Eu quero Deus, eu quero que alguém pregue para mim. As pessoas estão praticamente fazendo isso. Cadê os avivalistas? Né? Então, eu acredito que a juventude tem potencial. Isso é bíblico. Nós temos potencial. Porém, existe uma crise de vocação. Né? Então, é uma grande missão para nós, pastores, hoje, é o despertamento, é o engajamento no despertamento. Não é ficar acomodando o jovem, não, continue nessa sua vida, você vai ser um advogado denso, não sei o quê. Meu irmão, cadê aquela galera que larga tudo e vai? Sabe? Cadê aquele pessoal que não tem medo de perder o salário? Porque eu passei por isso. Eu tive medo de perder o salário. Eu estava para ser promovido quando eu larguei tudo e fui. E eu fui para o seminário só com a metade do meu sustento. Eu não tinha completado o meu sustento. Cara, cadê esse povo? Né? Quando você faz isso hoje, o pessoal, você... Não, isso não existe não. Sabe? O pessoal quer ir para missões com salário já garantido em dólar, tem que ser em dólar, né? Porque o real desvaloriza. Cara, assim, então, realmente, vamos despertar essa galera. Eu lembro que uma certa vez dando aula no seminário, e eu fui ver a média de idade, né? Todos já eram senhores, né? Pais de famílias, e os filhos já eram adultos, já formados, estruturados, né? já tem um pé de meia, já tem um pé de meia. É o que eu ouvi muito seminário, eu já tenho meu pé de meia, agora eu vou. Agora eu vou realizar aquilo que o Senhor me chamou. Aí você está dando o resto da vida para Deus. Exatamente. Você está dando o restinho. Aquilo que o Senhor poderia fazer com você, e aí você, jovem, que está nos ouvindo. E eu sei que tem jovens aqui com tremendos potenciais, que dá por Deus na sua vida. Então escute o que esse homem de Deus está falando para o seu coração, porque você pode ter certeza, você pode ser realmente a diferença na nação. Você pode mudar esse mundo através da sua palavra, através da sua vida. Então, vivencie aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não desperdice isso que o Senhor tem colocado no seu coração. Avance. Pode ter certeza, o Senhor levanta pessoas para estar do seu lado. Levantou para mim, levantou para o pastor Léo, não é verdade, pastor? Com a gente certeza. Não fica abandonado. Eu lembro que o nosso executivo aqui de Natal, ele do Rio Grande do Norte, ele chegou para mim e falou assim: pastor Isafá, pode ter certeza, porque se o Senhor lhe chamou, o Senhor lhe capacita e o Senhor lhe sustenta. E isso eu levei para o meu coração, porque em nenhum momento o Senhor deixou faltar na minha vida e na vida da minha família. Na vida da minha família. Então, assim, eu não tenho salários astronômicos, mas eu tenho aquilo que o Senhor colocou para cuidar da minha família. E é bênção para a gente. É bênção, não é verdade, pastor? Com certeza. Vivenciar isso, certa vez eu preguei na igreja e falei, pode ser que as pessoas não compreendam o que nós vivenciamos, né? Em termos até mesmo de algumas dificuldades, mas nós entendemos quando vimos vidas transformadas. Você quer um preço melhor para você na sua vida do que você ver uma pessoa que estava no lamaçal do pecado, de repente ela está passando do seu lado, uma vida transformada? Não tem salário, não tem nada disso que pague. Porque você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, isso é a melhor coisa que você pode vivenciar no reino. Deixa eu ver aqui o horário. Faltam 10 minutos, gente. 10 minutos. Ai, meu Deus. Tá correndo. Rapaz, passa muito rápido. Pois é. Pastor Léo, faltando esses 10 minutos aqui, eu gostaria de pedir que você desse uma palavra para toda a nossa juventude que está vendo agora, né? Aquela que vai ver daqui a pouco ou vai ver depois, uma palavra que assim, o Senhor possa usar você para incentivar essa turma a vivenciar realmente as coisas de Deus. Enfim, dê um recado para essa turma aí, 5 minutinhos, para que a gente possa ser abençoado também.
Pastor Elisafá, como eu estou falando, estou estudando as cartas pastorais. Em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler aqui apenas 5 versículos. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é para mim, isso é para você, pastor Elisafá, isso é para quem nos ouve, quem vai nos ouvir depois, quem está fazendo alguma outra coisa agora, quem vai ouvir repetidas vezes. Eu quero que Deus incomode, eu quero que a pessoa fique sem dormir, preocupado hoje. Eu não quero que você, essa palavra me deixou, eu estou me sentindo bem, eu quero que se sinta mal, que você se sinta incomodado. Porque o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo não é que, olha, vai ser fácil, você vai para um show gospel e você vai ser usado depois tremendamente e você vai ser usado. Não, Paulo está dizendo, olha, meu amigo, você assuma seu compromisso com Deus, porque os tempos difíceis vão chegar, as pessoas difíceis vão se aproximar de você, vai ter gente que não vai estar nem aí para a mensagem. Apesar disso, cumpre o teu ministério, cumpre a tua missão. Então você, jovem, você tem esse potencial. Então, cumpre essa missão, cumpre esse ministério, porque, afinal de contas, você não está servindo a uma empresa, uma multinacional, você não está querendo chamar atenção para você, você está sendo usado por Deus, e se Deus quer te usar, meu amigo, não tem limites. Pode ser que a sua missão seja para 10 pessoas, mas essas 10 pessoas vão estar no céu junto com você, e pode ser que a sua missão seja para milhões de pessoas, como o Billy Graham da vida. E Billy Graham vai celebrar no céu junto com essas milhões de pessoas. Mas, meu amigo, o que importa é estar junto de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque a gente fica fissurado em querer fazer grandiosas coisas. Sabe? A missão que Paulo deu para Timóteo não foi igual à missão de Paulo. Paulo não disse a Timóteo que ele deveria ser igual a ele. Paulo disse, Timóteo, venha ser um evangelista igual a mim. Não, Paulo disse, faça a sua missão. Então, Paulo foi um, Timóteo foi outro, e nós somos outros. Não é? Então, que Deus desperte, que Deus faça arder no seu coração esse desejo de perceber no outro um caminho largo para o inferno e chorar por ele e dizer assim, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, porque essa pessoa vai morrer e vai para o inferno. Sabe? Deus não precisa de você, mas Deus conta com você, porque Deus pode, ele pode converter quem ele quiser na hora que ele quiser, mas ele conta, e Deus, quando ele conta com a gente, ele faz algo maravilhoso. Ele nos dá oportunidade. Olha, ele nos dá a oportunidade de ser usado. Então, seja usado por Deus. Amém, amém, amém. Gente, que palavra. Eu tenho certeza que muitos jovens não vão dormir hoje. Vão se incomodar, porque assim, Pastor Léo, eu sei que agora, nesse momento, tem jovens aqui que têm uma chamada tremenda. E assim, eu tenho acompanhado, né, alguns, e eu sei que essa palavra vai falar ao coração de muitos que estão aqui. Antes da gente finalizar, tem um momento que nós estamos fazendo lá no grupo da nossa juventude, que cada semana um jovem tem indicado um livro que está lendo. E aí ele fala, dá uma resenha desse livro, fala um pouquinho desse livro, e tem sido muito bom porque os outros jovens eles acabam, né, vendo livros novos que eles podem estar lendo. E aí, assim, eu sei que você é um homem de leitura, né? Você tem alguma dica aí de um livro bem legal para a nossa galera? Tem um livro que eu estou lendo agora, do reverendo Augusto Nicodemos, Contra o Fluxo. Eu não sei se esse livro tem de papel, porque eu estou lendo no Kindle. Eu não sei se ele foi impresso. Eu acho que sim, viu? Mas agora, nesse período de pandemia, é melhor ler livros virtuais, porque você esperar uma entrega e tudo mais está complicado. Mas o nome do livro é Contra o Fluxo. E é baseado numa série de pregações que ele fez. E fala exatamente de um momento parecido com esse momento que a gente está vivendo. Não é? Que todo mundo está preocupado, todo mundo tá, e a gente tem que ir contra o fluxo. Né? A gente tem que realmente nos mover com aquilo que já nos impulsionava. Porque a nossa fé, a Bíblia e tudo aquilo que a gente vive como geração de Deus, povo de Deus, sempre foi contra a cultura.
né? Uma vez a cultura está sempre pregando uma coisa e a gente está sempre contra ela, né? Então, contra o fluxo do Augusto Nicodemos tem me ajudado muito nesse momento. Tem outros livros, mas esse é o do momento que eu estou lendo. Show de bola, show de bola. Então, eu quero orar agora, agradecer demais a sua presença aqui, pastorzão, e pode ter certeza que já vai avisando para o Vitor que eu vou entrar em contato com ele. Ele está aqui na live, ele falou agora há pouco. Um abraço, Então pronto, já fica o recado aí. Já fica o recado, porque eu fui na ordem. Como em 2018 foi o pastor Léo, em 2019 foi o Vitor, então eu fui na ordem. Chamei o pastor Léo agora, mas espere e aguarde aí o convite, pastorzão. Olha ele aí, ó, dando positivo. Meu querido, um abraço para você. Né? E eu quero orar por esse momento, agradecer demais pela sua palavra, pelo que nós discorremos aqui. Eu tenho certeza que foi muito abençoador, não só para mim, mas para todos que estão aí assistindo e que vão assistir também mais para frente. Tá bom?